Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula aqui do nosso curso da Liderança que Marca, nós vamos estar falando de uma coisa de extrema relevância. Desculpa, mas eu vou falar isso em todas as aulas, né? Mas eu acho que esse realmente é um dos pilares que de fato não pode faltar. E eu ouso dizer que aqui eu vou ser tendenciosa e eu vou explicar o porquê. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa e aqui nesse canal da AIM Brasil, o DNA do Líder Training, você vai ter material sobre liderança, espiritualidade e psicanálise. E hoje, claro, né, você vai estar participando da aula que é do curso Liderança que Marca, que eu já vou deixar aqui na tela, caso você queira ter acesso às aulas antecipadamente e também ter direito ao certificado de conclusão de curso, além das ferramentas que serão executadas somente lá dentro da nossa comunidade. Bom, sem mais delongas, do que nós vamos estar falando hoje? Um líder, ele precisa, é imperativo, sabe? É uma ordem. E desculpa, aqui vai ser tudo no tom mesmo de te dando uma ordem, tá ok? O líder, ele precisa passar conhecimento. Então, assim, veja bem, vamos tentar falar de forma muito didática, nua e cruamente, tá? Porque não é assim que eu acredito e eu vou explicar para vocês como que eu acredito. Imagine o seguinte, eu sou pós-doutor, não importa a área, tá ok? E eu tô falando em termos acadêmicos, literalmente. Eu sou pós-doutor na área. E aí eu tenho uma pessoa que está lá no primeiro ano do ensino fundamental. Estou falando em termos acadêmicos, tá? O que esta pessoa que está no primeiro ano do ensino fundamental tem para me ensinar? De novo, pessoal, olha só. Vou tentar falar diferente, tá? Porque eu tô falando para mim, nem para você. Eu já sei fazer conta de juros compostos, tá? O que uma pessoa que só sabe fazer conta de 1 mais 1 vai me ensinar? Eu estou falando de matemática, exclusivamente de matemática. Eu sei fazer conta de juros compostos. Aquelas equações mais absurdas eu consigo fazer. A conta. Aí tem uma pessoa que é o meu líder e se ele é meu líder, ele tem que me ensinar. Ele está ali para me ensinar a somar 1 mais 1. O que ele vai me agregar? Nada. Então, um líder, ele precisa passar conhecimento. Agora, no que eu acredito? Então eu já sou pós-doutor numa área, uma pessoa que está no primeiro ano do ensino fundamental não tem nada a me ensinar? Óbvio que não é isso. Ele tem sim muita coisa para me ensinar. E aí a gente vai falar hoje de forma extremamente resumida dos tipos de conhecimento. O que diz a sabedoria, tá? A sabedoria diz que um sábio aprende tudo de todos. Então eu particularmente sou uma pessoa que, se eu tiver com uma criança de 5 anos de idade e ela, sei lá, espirrar diferente e aquele espirro me chamar a atenção, eu vou parar e vou começar a observar. Uma linguagem da psicanálise, eu digo que eu sou neurótica. Por quê? Porque eu fico observando tudo. O rabino Shaul Hachalia, né, Paulo, o emissário, ele diz o seguinte, que as coisas espirituais, que as pessoas espirituais discernem todas as coisas. Discernir é julgar, observar todas as coisas. E nem de todos é discernido. Eu não assisto novela, gosto muito de assistir filmes e séries. Agora, todas as vezes que eu estou assistindo uma série, por exemplo, eu vou citar uma que eu estou apaixonada por ela, já assisti 2 vezes, que é Matéria Escura, da Apple TV. Então, eu assisto essa série que está falando de mecânica quântica. Gente, tudo ali eu transfiro para a espiritualidade. Então, por quê? Porque eu tento ser espiritual. Então, assim, uma criança de 5 anos de idade, ela tem muita coisa para me ensinar, desde que
obviamente, eu esteja inclinada para isto. Agora, a gente também tem que entender que eu, pós-doctor numa área qualquer, tenho muito mais para ensiná-la. E neste caso, é óbvio, de acordo com a medida de entendimento cognitivo e maturidade que ela tenha. Então, dito isso, a gente tem alguns tipos de conhecimento. Então, você, como líder, precisa passar conhecimento. E aqui, tanto faz se o seu... Vou falar diferente, tá? Tanto faz o nível intelectual dos seus mentorados. Tanto faz, porque você... tendo conhecimento, esses tipos de conhecimento, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai passar conhecimento para ele. E segundo, vocês vão ter troca de conhecimento. Porque é ler do engano você achar que só você vai transmitir conhecimento para os seus liderados, para os seus mentorados. Eles também vão transmitir conhecimento para você. Então, o primeiro tipo de conhecimento que você poderá ter e também, claro, poderá adquirir, e é importante que você adquira, no vídeo anterior eu falei sobre ir para Dubai, né? Então, dentro desse objetivo, né, hipotético que era ir para Dubai, para que esse objetivo seja alcançado, eu posso tranquilamente pegar esses tipos de conhecimentos que eu tenho aqui e embasar eles para que a minha ida ou a nossa ida com os meus mentores, né? Pensando que você faz parte da minha equipe, sim, você faz, a gente possa chegar lá com tranquilidade. Então, a primeira coisa é qual? O conhecimento científico. Então, o conhecimento científico é a busca da realidade, da compreensão da realidade por meio da observação, da experimentação e da análise, utilizando-se métodos rigorosos para garantir a veracidade e a validade das conclusões. Ou seja, no método científico, a gente pode também chamar de experiências. Então, a gente pode ter tanto as nossas experiências, não as experiências pessoais. Por exemplo, a gente costuma ver assim, olha, tem uma pesquisa feita em Harvard, os pesquisadores da Universidade da Califórnia, os pesquisadores da FGV. Por quê? Porque eles fizeram uma experiência científica. Então, experiência é feita, por exemplo, com objetos e experimentos ou diferente, experiência é feita com objetos inanimados e experimento com objetos animados, seres humanos e animaizinhos, né, como o camundongo, né? Então, você precisa ter um conhecimento científico para embasar as suas, não só tomadas de decisões, mas também para transmitir ao seu público. Outro tipo de conhecimento é o conhecimento empírico. Aí aqui sim, o conhecimento empírico, ele se baseia na sua experiência e nas suas observações do mundo, podendo ser subjetivo e baseando-se nas interpretações individuais. Aqui eu vou abrir um parênteses muito grande. Profeta, Navi, né? Um Navi, que é um profeta no contexto bíblico, é aquela pessoa que observa o mundo e ele consegue, com as situações que vão acontecendo no mundo, eles conseguem prever, porque eles conseguem dizer, olha, já que está isso acontecendo, se as pessoas não mudarem a sua rota, então vai acontecer isso. Então, o Navi, um profeta, ele prediz, não é nem predizer o futuro, ele enxerga o futuro mediante as observações que ele faz. Então, eu tenho as minhas experiências, você tem as suas experiências, e isto vai servir de base para você transmitir para os seus liderados. Nós temos também o conhecimento filosófico, que é a busca e a compreensão da natureza, da realidade, da existência, do conhecimento e da vida em geral. Então, assim, um conhecimento, apesar da expressão filosófica, é um conhecimento mais místico, tá? Então, assim, que busca realmente naquilo que eu vou chamar de etéreo, né? Que aí a gente vai chamar de divindade e tudo mais, tá ok? Aí também nós temos o conhecimento teológico. E aí, gente, falando especificamente para líderes eclesiásticos, não dá para a gente ficar achando que
tudo é por base da revelação. Os insights vêm, os hidushim, né? As novidades vêm, mas elas precisam ter uma base. Então, quando a gente fala, por exemplo, no judaísmo, Natsratim, por exemplo, a gente tem uma base muito sólida, que é, por exemplo, o Talmud, a Gemara, a Mishnah. Nós temos base na própria língua hebraica, que é, de fato, a língua original que a Bíblia foi criada, que é a língua do sagrado, que é a língua dos malachim, dos anjos. Mas quando a gente fala de conhecimento teológico, falando exclusivamente para líderes eclesiásticos, você precisa ter uma base fundamentada. Você precisa conhecer, de fato, as escrituras, e não só uma parte dela. E outra questão também aqui, quando a gente fala para ampliando esse, aspas, conhecimento teológico, a gente vai falar o seguinte, olha só, você precisa ter eu quero fazer um carro. Então, o objetivo é esse, eu preciso ter um conhecimento muito fundamentado de como constitui e tudo mais em relação ao carro. E também tem o conhecimento tácito, que é aquele que é difícil de expressar de forma explícita. Geralmente adquirido através de experiência e da prática. E aí sim não tem como a gente documentar ou compartilhar. É muito legal esse conhecimento tácito, porque às vezes, ele vem, no meu caso, através do meu devocional, através das minhas meditações, que aí quando vem os hidushim, além do senso comum. Ou seja, é o conhecimento compartilhado pela sociedade, geralmente baseado em experiências e crenças populares, sem um rigor científico ou filosófico. Então, assim, nós precisamos, como líderes, passar conhecimento. A gente vê muito falando os youtubers, né, falando, por que as pessoas vão te seguir se você não tem um conteúdo de qualidade? Eles costumam dizer isso. E eles não estão errados, tá? Então vamos mudar essa frase para a nossa realidade? Por que as pessoas vão te seguir se você não tem conhecimento? Se você não transmite conhecimento? E aí vamos falar de uma outra maneira. Por que as pessoas vão te seguir? Por que as pessoas vão ser seus mentorados? Por que as pessoas vão ser seus liderados se você não tem nada para acrescentar a essas pessoas? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre passar conhecimento. Então, até mais. Lehitraot.